Eu disse do hospital que eu nasci, porque eu falo sempre, quando eu falo da minha cidade, eu tenho que falar do primeiro santo brasileiro. Embora temos aí a primeira santa genuinamente brasileira, a irmã Dulce, a Santa Dulce dos Pobres, mas temos também o primeiro santo brasileiro que nasceu na minha terra, na minha cidade de Guaratinguetá. E eu nasci justamente no Hospital e Maternidade Frei Galvão. Então, por isso que é uma alegria poder falar. É uma alegria e uma responsabilidade. E daí, então, Deus foi conduzindo todo o caminho. De fato, o caminho vocacional daria uns 3, 4 programas para dizer, viu? Mas, de fato, eu nunca pensei em ser padre, não era o desígnio de Deus para que eu fosse... Assim, era o desígnio de Deus, mas pelos meus pais... Ele queria que eu fosse porque eu tive uma complicação na gestação e no parto e depois como criança. Meu pai falou assim, se vingar o menino, ele vai ser doutor pediatra. Eu vinguei, então meu pai falou, vai ter que cumprir a promessa, vai ter que ser doutor pediatra. Até os meus 13 anos, imaginava eu ser doutor pediatra. Pediatra, doutor. Ele falou, mas eu olhava assim, não sentia esse chamado. E eu comecei a fazer experiência vocacional para ser padre. Né? E meu pai, pastor de igreja evangélica, pensa ter um filho padre, né? Então foi uma coisa meio... contraste. Foi um contraste. E a aceitação disso? Pois é, muito tempo, nos primeiros anos, os primeiros grandes, os 5 ou 6 primeiros anos de formação, ele não aceitava, imaginava que eu seria só apenas formação, depois voltaria para ou a igreja dele ou não, eu iria casar. Porque a preocupação do meu pai era que eu pudesse casar. Então eu entrei pro seminário, ele falou assim, terminando o ensino médio você sai. Terminei o ensino médio. Comecei o ensino fundamental. Aí ele falou, agora você pode sair. Eu falei, vou fazer filosofia. Aí ele, filosofia? Pra que filosofia? Eu falei, posso ser professor de filosofia. Ah, tá bom. Então, depois de filosofia, você sai do seminário. Eu falei, tá bom. Vai virar, meu pai falava assim, vai virar um cisco de lá, né? Quando eu terminei a filosofia, para fazer teologia. Aí ele, mas você já não terminou a filosofia? Agora você pode arrumar uma namorada, casar e ser professor. Eu falei, não, pai. Eu vou fazer teologia. Ué, pra que teologia? Você não vai ser padre? Eu falei, mas vocês não fazem teologia? Ah, mas a gente faz teologia 2, 3 anos só, não fica 4 anos de teologia. Eu falei, tá bom, mas depois de terminar a teologia, aí eu saio. E aí fui enrolando até. E quando você decidiu? Chegou para ele assim, eu vou ser padre, quero ser padre. Então, já foi quase que no finalzinho de 2000, que eu fui ordenado padre, o bispo me ordenou padre em 2009. E aí quando eu falei pra ele que... Porque minha ordenação foi lá no Santuário Nacional de Aparecida. E eu falei pro meu pai assim, ó pai... A minha ordenação vai ser no Santuário de Aparecida, Guarulhos inteiro foi para lá, para ordenação, um momento solene, diaconato, dia 21 de abril de 2009. Aí eu falei, o senhor tem que chegar um pouquinho mais cedo, viu? 1 hora antes, porque Guarulhos inteiro vai estar muita gente. Então ele olhou pro meu cara e falou assim, olha, para crente ficar na casa de Maria 1 hora é muito, você quer que eu fique 3? Mas e os seus pais continuam evangélicos? Então, meu pai, só meu pai que era. Minha mãe, ela não participava muito da igreja. Você não tem mais seu pai? Meu pai faleceu em 2015. Meu pai faleceu, mas faleceu evangélico. evangélico. Como foi a sua convivência com ele até 2015, no caso, nesse aspecto? É de 2009 até 2015. O filho, padre, católico, o pai, crente, né? Eu achei, assim, quando meu pai pela primeira vez falou pro meu avô, um senhorzinho, ele falou assim, olha, um moleque vai ser padre. Eu falei pra ele, o senhor tá com febre? O senhor tá com febre? Ele falou, não, agora não tinha mais jeito. Já começou a perceber que não tinha mais jeito. Quando eu me ordenei diácono, ele foi, tudo, na presbiteral também foi. E foi aqui em Guarulhos, foi lá em Guarulhos, né? Não sei por onde nós estamos no mundo agora, então foi lá na cidade de Guarulhos. E meu pai também foi. Depois começou a participar das missas. Ele vinha do interior de Guaratinguetá para Guarulhos. E lá ele começou a participar das missas. E vinha o final de semana, tempo forte de Semana Santa. Aí ele começava a participar de todas as missas. Eu falava, pai, mas o senhor vai participar de todas as missas? E ele participava. Aí começou uma conversa muito boa. E ia fazer um momento de orações, ele ia junto. Às vezes eu fazia celebrar as exéquias, meu pai ia junto comigo. Foi um caso interessante, que eu acho que é importante que o povo saiba. Uma vez eu fui fazer uma oração, fui dar uma bênção numa sepultura. E a senhora era evangélica, mas a mãe era católica. Eu falei, olha, padre, eu sou evangélica hoje, participo da dominada religião, da igreja, mas a minha mãe era muito católica. Eu tenho certeza que ela gostaria de receber uma bênção. E se o senhor puder fazer uma bênção aqui. Aí eu falei, não tem problema, eu faço a bênção, meu pai está aqui, é pastor, a gente faz uma bênção. E meu pai fez a oração para ela, eu fiz a oração lá e ficamos tudo em casa. Foi uma experiência muito bonita de comunhão ali naquele momento.